Então, bom dia, eu sou o Carlos, eu faço parte do time de desenvolvimento do Brasil Data Cube, assim como o Rafael, a Fabiana Ziotti, o Matheus Águia, o Felipe Menino, o Abner Anjos e o Gabriel Sansilo. Então, a gente, como desenvolvedores, tem o objetivo de desenvolver e manter essas plataformas para auxiliar esses pesquisadores, esses usuários com esses dados. Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco do Cube Builder, que é um software para geração desses cubos de dados de observação da Terra. Então, é um conjunto de scripts com essa funcionalidade. O Rafael vai falar um pouco melhor sobre ele. E, posteriormente, eu volto para falar um pouco do DataCube Explorer, que é o nosso visualizador de cubos de dados de observação da Terra. Fique à vontade, Rafa. Beleza. Olá, boa tarde já, pessoal. Sou o Rafael, então, membro aí da equipe do desenvolvimento do projeto. Rafael, um pouquinho mais alto, por favor. Tá bom. Ou Então, mais perto do microfone. Né, que o microfone abafa bastante o som. Mas, enfim, eu sou o Rafael, faço parte da equipe de desenvolvimento aí do projeto. Então, vou falar um pouco da ferramenta aí de desenvolvimento para vocês. Então, prosseguindo aqui. Então, o Cube Builder ou Data Cube Manager, que é o produto que a gente está disponibilizando, vocês vão ouvir ser falado muito sobre ele, sobre Cube Builder, mas a gente procurou sempre desenvolver essa ferramenta aí, como o Beto falou, seguindo vários scripts que foram desenvolvidos ao longo do projeto aí, a gente sempre teve um cuidado para sempre trabalhar com um grande conjunto de dados, que a gente viu o Sentinel aí, que está na casa dos petabytes, então a gente sempre fez uma ferramenta para isso, que comporte esses dados, consiga processar esse grande conjunto de dados, aproveitando ao máximo os recursos computacionais, e, acima de tudo, colocando ele em código aberto, aí, justamente para a comunidade poder participar, abrindo lixo, sugestões, ou mesmo construindo extensões para essa ferramenta, né? Então, dando continuidade, aí, depois de toda essa parte de aquisição que foi apresentada anteriormente, geração dos produtos RD, o Cube Builder está localizado nessa seção, né? Então, a partir do momento que ele tem essas imagens, ele faz uma busca, então, nesses catálogos, com esses dados, ou de fornecido por outros órgãos, como na AWS ou na USS, a gente faz essa busca, depois faz todo esse reimaginamento aí de reamostrar a imagem para organizá-las no mesmo dia, gerando, então, o produto e identidade, e depois aplicando a função temporal sobre esses cubos, gerando o cubo temporal composto aí, que é o stack, mediano, etc. Então, esse que é o funcionamento geral, de forma resumida, aí, do produto de geração de cubos. Ao longo desse projeto também, a gente foi utilizando diversas tecnologias para isso. Então, para tanto consiga rodar essa arquitetura aí de software no on-premise e hardware, no nosso parque de máquinas no INPE, ali, utilizando o Docker, as melhores práticas de tecnologias, mas também uma extensão dessa biblioteca que comporte aí um serviço de nuvem, no caso da AWS e seus próprios serviços. E um serviço de nuvem, como foi mencionado, é extremamente essencial, justamente porque a gente precisa processar um grande volume de dados como o Sentinel, e a arquitetura de nuvem permite que a gente expanda isso a processar diversos imagens em paralelo, aproveitando ao máximo aí os recursos das máquinas que eles mesmos fornecem para a gente, né? Então, a gente explorou bastante esses recursos. Além disso, a gente também tem um módulo que a gente chama de DataCube Cloud Setup, que faz toda essa preparação do ambiente para o usuário, né? Então, o usuário não precisa se preocupar como que vai configurar um serviço na AWS de Dynamo, Lambda, nada do gênero. A gente tem essa interface que, de forma interativa, o usuário vai só seguindo as etapas ali, de colocando as suas credenciais de acesso, enfim. E no final, a gente tem um produto aí, que é o DataCube Manager, aí, para ele poder manipular, e a gente faz toda essa... esconde toda essa parte de levantar o ambiente para facilitar para o usuário, né? Então, explicando um pouco dessa arquitetura, depois de todo o ambiente preparado, a gente faz uso aí dos diversos recursos da AWS, né? A gente tem um orquestrador aí, que também é um Lambda, que faz toda essa preparação e escalonamento dos processos. Então, a gente usa diversos serviços, como serviço de fila, para cada um desses processos lambdas de reamostragem, de pós-processamento, de composição no tempo, fazerem uso disso. Então, através desse orquestrador, a gente consegue rodar 500, 600 ou mais processos em paralelo usando a AWS, isso é uma grande vantagem dela. E também utilizando aí, guardando uns logs das informações, usando serviços como, por exemplo, o DynamoDB, sendo orquestrado aí por esse Kinesis. Então, vocês podem ver aí que é uma arquitetura bem robusta, bem distribuída, que a gente utilizou aí para fazer uso desses recursos na AWS, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, essa aí é a carinha da interface, vou
passar um roteirinho de um vídeo aqui explicando mais ou menos como que é feito esse processamento lá dos cubos de dados, como que é criado ele, como que é manipulada essa interface, de maneira resumida. Então, uma vez que é preparado esse ambiente, a gente tem uma interface como essa. Nessa interface, a gente consegue visualizar todos os cubos já existentes no projeto, né? A gente tomou o cuidado também de destacar em coloração os cubos que já estão completos, então em verde, a parte em processamento ou mesmo incompletos destacados em laranja, justamente para facilitar, assim, quem for manipular a interface do usuário, né? Então, a gente vai fazer uma simulação de criação de um cubo do Sentinel-2. Então, a primeira etapa, como foi explicado para o pessoal do produto de dados, é primeiro definir uma grade, aí a gente vai utilizar já uma grade por Sentinel, que é o BDC Small, mas também o Data Cube Manager permite que você possa criar sua própria grade aí, para sua determinada região, com o tamanho específico de cada tile, né? Então, na próxima etapa, agora a gente vai então selecionar qual área que seria utilizada para a geração dos cubos, né? Nesse exemplo que a gente está tomando de base, é uma região no oeste da Bahia, ali próximo de Vitória de Magalhães, que é uma área bem conhecida. E agora a gente precisa também informar como que será, onde será o catálogo de imagens que será acessado por essa ferramenta, né? Então, a gente usa como exemplo o pessoal da Element 84, mantém um stack com um acervo de dados na AWS, do Sentinel-2, né? Então, a gente selecionando a coleção do Sentinel-2 e o período de 2020, o Data Cube Manager, então, nessa região vai fazer uma busca e uma visão geral aí de exatamente quantas imagens serão utilizadas para compor esse cubo de dados, né? Então, a gente pode ver que será utilizado em média aí um total de 438 imagens, né? Então, nessa outra etapa aí de geração do cubo, a gente também seleciona onde vai ser armazenado esse cubo de dados na AWS, que a gente usa o serviço de bucket. Então, você pode criar um bucket para essa interface ou mesmo selecionar um já existente na plataforma, né? Outro ponto também que a gente vai preenchendo alguns metadados, como, por exemplo, nome, a resolução espacial, no caso do Sentinel 10 metros. E, nesse exemplo, a gente vai usar uma composição temporal aí de 30 dias, ou melhor, mensal, para gerar 12 produtos aí no ano, com uma escolha do stack, que vai escolher um melhor pixel aí dentro de cada período de 30 dias aí, do mensal. Então, a próxima etapa também seria selecionar todas as bandas que vão utilizar no projeto. No caso, aí, a gente escolheu apenas o RGB para simplificar o exemplo. E o Data Cube Manager também já oferece aí alguns índices espectrais já conhecidos que podem ser gerados pela ferramenta, né? Então, a gente já fornece o NDVI e EVI, está estudando a possibilidade de colocar outros também. E também, para saber escolher o melhor pixel na região, como foi mencionado, precisa selecionar qual que é a máscara de nuvem, né? Como os produtos da AWS estão utilizando o Central Core, a gente marca a máscara do Central Core para isso. E na etapa, quase no fim da etapa, a gente preenche alguns metadados aí para auxiliar aí na visualização dos produtos de dados, como título, etc. E, por fim, o Data Cube Manager faz um check-out das informações do que será criado lá no ambiente web, o que será executado e onde será armazenado, né? Então, uma vez que todo esse processo é criado, já disparado lá na interface, a gente já consegue ver aí que ele já vai estar disponível para processamento e já está disponível na interface. Então, a gente seguindo como exemplo aí, para não esperar a geração do cubo de dados, a gente seguiu um outro produto já criado, que é, nesse caso, 16 dias de composição. E nessa interface a gente consegue ver alguns metadados. Então, quanto tempo demorou para gerar, quanto de tarefa processada, se a pessoa quiser estender a área e gerar para uma outra região também é possível, ou fazer, então, o acompanhamento das imagens geradas, né? Então, é basicamente dessa maneira aí que o pessoal atua com essa ferramenta aí do Data Cube Builder, ou Data Cube Manager aí. Então, agora eu vou passar a palavra, então, para o Beto, para ele poder prosseguir para a próxima ferramenta aí, que é a parte do Data Cube Explorer. Beto, sua vez. Ok, Rafael, obrigado. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Estamos sim. Sim. Apresentação. Ok, então agora falando um pouco do Data Cube Explorer, né, que é o nosso visualizador de dados de observação da Terra. Então, o que é o Data Cube Explorer, né? Nada mais é do que uma interface web que tenta unificar vários serviços, vários componentes da plataforma computacional do Brasil Data Cube numa interface web intuitiva para que o usuário possa utilizar. Então, ele permite que a gente consiga visualizar esses dados, essas imagens em resolução plena, então, sem precisar ficar vendo os quick looks, thumbnails e assim por diante. Permite que a gente faça uma visualização temporal, com controle temporal, como já foi citado também em outras apresentações aí,
e também fazer o download desses dados em larga escala, né, para o Brasil todo. Então, a grande dificuldade dessa ferramenta é poder disponibilizar essa grande quantidade de dados de forma intuitiva e escalável, né, para os outros usuários. Aqui embaixo a gente tem o link, para quem tiver interesse depois. E, basicamente, essa interface ela tem alguns componentes estratégicos aí para que a gente consiga utilizar e visualizar esses dados. Então, a gente permite que você faça um filtro espacial e temporal, a gente permite que você faça uma comparação de uma região, né, em determinados períodos de tempo, então visualize duas imagens em tempos diferentes, permite que vocês consigam fazer uma composição colorida em tempo real dessa imagem, então, dado as bandas que você desejar, você consegue fazer na própria interface uma composição colorida, sem precisar fazer o download, algum processamento em cima da imagem, então a ideia é deixar o mais intuitivo e o mais prático possível. A gente tem componentes também para extração de séries temporais, aí utilizando o WTSS, como o Gribeiro já mencionou em outra apresentação. A gente tem componentes para fazer o download, obviamente, e também componentes para visualização dessas legendas para dados que possuem esse tipo de dado, né, para possuir essas legendas. No caso, os dados de classificações, como já foi dito pelo Rolf aí. Então, o DataCube Explorer, por si só, ele não é capaz de ter todas essas funcionalidades. Então, para isso, a gente utiliza de alguns softwares desenvolvidos aqui no âmbito do projeto mesmo, como o BDC Stack, para consulta desses metadados e imagens disponíveis, o WTSS para extração de séries temporais, um servidor de mapas, nesse caso aqui o GeoServer, para a gente visualizar essas layers, essas grades de fundo, e também um BDC Tiler, que é um serviço de TMS também desenvolvido no projeto, que tem como objetivo fornecer essas imagens, a visualização dessas imagens, no caso, na resolução plena. Então, fazer toda aquela brincadeira de composição de cores e assim por diante é permitido através desse sistema. E para juntar tudo isso, a gente tem um sistema de autenticação, então o nosso BDC Auth, ele faz tanto a autenticação e a autorização das aplicações e o controle de usuários na interface e de todos os serviços, então a gente consegue fazer o traqueamento de toda a informação que é trafegada no domínio e assim por diante. Então agora eu vou apresentar um videozinho também, assim como o Rafa, para vocês verem a ferramenta em funcionamento, né? Então, logo aqui no canto esquerdo, vocês já visualizam aquele componente de filtro, como foi mencionado. Então, vocês têm todos os produtos de dados disponíveis, divididos em cubos de dados, coleções, classificações e mosaicos. Abaixo a gente tem o filtro espacial e o filtro temporal. Para cada coleção dessa, a gente tem um conjunto completo de metadados que a gente preenche na criação do cubo, para auxiliar o usuário na visualização, no uso desses dados como um todo. Então, ali um exemplo do Cibers que eu peguei, um cubo de dados de 16 dias usando a WFI, a gente fornece todos os conjuntos de dados e também os links para que esses dados possam ser utilizados em scripts ou até mesmo citados em algum artigo, algo relacionado. Então, abaixo a gente tem alguns artigos também relacionados a isso e assim por diante. Então, dado um cubo de dados selecionado, ou no caso, um ou mais ali desejado, a gente consegue fazer essa visualização. Então, a partir do momento que a gente seleciona, eu peguei como exemplo o Cibers ali, a gente consegue visualizar também na tela onde a gente tem dado disponível. Então, ali a gente vê que o Cibers a gente possui dado para o Brasil inteiro, como já foi mencionado também, né? Então, nesse caso aí desse exemplo, eu vou selecionar o Cibers, vou fazer um filtro espacial numa região da Bahia ali, esse filtro pode ser por um endereço, ou desenhando no mapa como eu fiz, e ali eu peguei um período de 2018 até fevereiro de 2021. Assim que essa consulta é feita, esse dado é visualizado já no mapa na região georreferenciada, né? Então, abaixo, no canto inferior, na parte inferior, a gente tem esse controle temporal, como eu mencionei nos slides. Então, você consegue ir navegando neste cubo e visualizando as imagens em cada step, desde o início do filtro até o final, como foi mencionado. E para cada coleção, para cada cubo, a gente tem algumas funcionalidades, como eu já citei também. Agora, vendo o uso delas, a gente tem essa de composição da cor da imagem, né? Então,
consegue fazer uma composição e trocar a coloração, a cor da imagem, de acordo com o que é desejado, aplicando saturação, gama, contraste por bandas e assim por diante. O próximo componente é referente àquele de comparação de uma cena em dois períodos, né? Então ali eu peguei como exemplo uma de 2018, e eu acho que, se eu não me engano, a outra foi em 2019, isso, 2019, e aí a gente consegue fazer a comparação dessas imagens ali. Talvez a resolução do vídeo não esteja tão boa, mas quem tiver interesse depois de dar uma consultada, você consegue visualizar essas imagens na resolução plena, como mencionado. Vocês podem fazer também o download desses dados e extrair a série temporal através desse componente. Então, dado um ponto desejado, vocês selecionam as bandas que queiram, e aí geram essa série temporal, e como foi visualizado nos slides, é bem semelhante. A parte de download desses dados requer uma autenticação prévia, então vocês precisam fazer um cadastro, é gratuito, e é bem simples, é só acessar o site e fazer o cadastro, posteriormente o download para a utilização de todas as funcionalidades da plataforma. Para outros tipos de dados também, como classificação, o processo de filtro é bem semelhante. Então, dado um produto, um conjunto de dados desejado, ali no caso eu selecionei uma classificação com Cibers mensal, ele vai mostrar para a gente na região aquela classificação que foi feita. Então, o grande diferencial aí é o componente de legendas, né? Aí eu mostro como trocar opacidade, algumas coisas, e o componente de legenda à direita, para que a gente consiga fazer uma identificação do que é essa imagem. Por fim, a gente tem também os metadados relacionados a essa classificação. Assim como do cubo, a gente tem todos os dados relacionados a essa classificação, quais os parâmetros utilizados nos CITs, mostrado pelo Rolf, qual foi o processador, artigos relacionados e links também para quem deseja utilizar esse dado em scripts ou algo do tipo. Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha sido claro e muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição para as perguntas.